Olá, então vamos nessa, né? Vamos solucionar o problema da busca do supervisor pela sua respectiva área, certo? Para resolver esse nosso problema, a gente pode usar duas funções, ou melhor, três, certo? A gente pode solucionar o problema utilizando a função procv. A gente vai resolver o problema utilizando procv. Exemplo, vou digitar o nome do supervisor aqui em cima e a função procv vai referenciar a região do supervisor que eu digitei aqui, vai referenciar a região aqui embaixo, certo? Para fazer esse mesmo tipo de busca, eu posso também usar a combinação entre as funções corresp e a função índice, certo? Com o uso das funções corresp e índice, eu também posso passar para essas funções o nome do supervisor e ela me retornar a região correspondente, ok? Vamos lá. Vou começar utilizando o procv. Nessa célula aqui é onde eu vou digitar o nome do meu supervisor. Então essa célula vai ficar em branco, esperando só o usuário digitar o nome do supervisor. Aqui embaixo é onde eu vou inserir a minha função e é onde ela vai fazer a busca e me retornar o resultado, ok? Então vou começar a utilizar aqui a função procv. E a função procv, a primeira coisa que ela pede é o valor procurado. Esse valor procurado, pessoal, vai ser a referência que eu vou passar para a função. Qual vai ser essa referência? Vai ser o nome do supervisor que eu vou digitar. O nome do supervisor vai ser digitado nessa célula aqui, ó, na célula J5, certo? Então o valor procurado vai ser o valor que vai ser digitado dentro da célula J5. Segundo argumento. O segundo argumento é a matriz tabela, ou seja, eu vou procurar J5, o valor que eu digitar lá em J5. Mas aonde eu vou procurar? A matriz tabela é justamente a área onde vai ser efetuada a pesquisa do valor, tá bom? Então a matriz tabela vai ser a minha base de dados onde vai ser efetuada a pesquisa. Chegou a hora de eu dizer agora qual é o número de índice da coluna, ok? Qual é o número de índice da coluna que eu vou procurar? Vejam bem, nessa nossa tabela aqui, nessa nossa base de dados que eu estou utilizando, ou seja, nessa limitação que está marcada aqui em vermelho, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas, certo? A coluna que está servindo de referência para mim é a coluna de número 1. Porém, eu quero que retorne para mim, que a função retorne para mim, os resultados correspondentes à coluna número 5, certo? Então, o número de índice de coluna que eu vou utilizar vai ser o índice 5, ok? Chegou a hora de um argumento que é o tipo de procura por intervalo. Esse tipo de procura vai ser de duas formas, o tipo verdadeiro. Esse tipo verdadeiro vai me retornar correspondências aproximadas. Esse uso aqui vai ser efetivo para quando eu estiver fazendo uma busca por intervalos de valores. No nosso caso, a gente não está fazendo procura por intervalos de valores, a gente está procurando o valor exato. A gente dá uma referência e a gente quer a correspondência exata. Para correspondências exatas, eu vou utilizar o tipo de busca falso. Então, eu vou clicar duas vezes aqui, ou eu poderia também digitar falso, certo? O que foi que eu acabei de fazer? Eu disse que eu vou procurar a referência de J5 dentro deste intervalo, certo? Ou seja, dentro da minha base de dados, mas só que eu quero a correspondência na coluna número 5, ou seja, eu digitei aqui, mas eu quero que ele me dê a correspondência desta coluna aqui, ó. E eu quero uma correspondência exata, certo? Logo de cara, quando eu der um Enter, a função vai me retornar um erro de valor não disponível. Por que ela vai me retornar esse erro? Porque aqui dentro, pessoal, no valor procurado, que a função está puxando, está um valor zerado, certo? Então ela vai procurar por uma célula vazia. Esse valor vazio não está disponível aqui na minha base de dados. A partir do momento que eu pesquisar um determinado supervisor, por exemplo, vou pesquisar o Ademir, que é o nosso primeiro supervisor. Ademir, ok? Quando eu der um Enter, a função vai fazer a busca, ou seja, vai pegar o valor procurado, que é esse valor que eu digitei aqui, vai pegar esse valor procurado e vai buscar ele na minha base de dados. Achou. Quando ele achar, ele vai me dar a correspondência de número 5, ou seja, essa correspondência aqui de número 5. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5
a correspondência do ADMI é região 1, e foi o que ele me retornou, ok? Caso eu digitasse o nome do Carlos, por exemplo, quando eu desse um Enter, ele ia também localizar a região do Carlos, que no caso é a região 6, beleza? Suponhamos que você não quisesse o número da região, você quisesse a sede dele. Então, nessa função aqui, ó, a gente está puxando a correspondência número 5, porque é correspondente à região. Mas se eu quisesse a sede, você concorda que seria a correspondência número 4, certo? Então eu poderia fazer uma troca e ele me retornaria a sede correspondente. A sede do Carlos, de fato, é a sede 8, ok? Então é isso, só retornar aqui, tranquilo? Então, agora a gente vai solucionar o mesmo problema, certo? Só que em vez de usar a função PROC-V, a gente vai usar a combinação das funções corresp e índice, certo? Por que a gente vai usar as funções corresp e índice? Porque nem sempre o índice da coluna vai ser tão simples de ser contado. Por exemplo, na função PROC-V, a gente contou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente informou aqui que era correspondência 5, ok? Em outros casos, quando as tabelas são maiores, por exemplo, se a tabela tivesse 20 colunas, ficaria mais complicado da gente sair contando no dedo, né, qual é a correspondência que a gente quer. Então, para isso, a gente vai utilizar a função índice, ok? Vamos lá, vamos começar aqui. Da mesma forma como foi feito aqui em cima, aqui embaixo também vai ser semelhante. Exemplo, essa célula aqui vai ficar zerada, porque essa célula aqui é o que vai passar o valor de referência para a função. Vamos lá. Para eu puxar, para eu retornar este valor, eu vou usar a minha função índice. Vou usar a minha função índice, certo? A função índice, ela vai receber alguns argumentos que não vão ser inseridos logo de cara por nós. Veja bem, ó, por exemplo, a matriz onde eu vou buscar este valor é justamente a minha matriz dos valores, ok? O número da linha onde eu vou buscar vai ficar difícil de eu informar, porque ó, eu selecionei aqui o intervalo onde eu vou buscar o valor que eu digitar. Só que o valor que eu digitar nem sempre vai estar aí na mesma linha, certo? Então eu vou utilizar aqui para informar o número de linha, não vai ser tão simples. Por exemplo, se eu quisesse o número da linha do ADMI, seria número linha 1, porque é a primeira linha da tabela. Já se eu quisesse o número da linha da Andrea, seria o número de linha 3, porque é a terceira linha da tabela. Lembrando que a gente está tomando como referência apenas a seleção, não é esses números de cabeçalho, tá ok? A gente está tomando como início da seleção, ok? Nesses casos, pessoal, como vai ser difícil a gente sair contando aqui o número das linhas e vai variar dependendo do supervisor que a gente digitar, eu vou usar a função corresp, certo? Para que serve a função corresp? Ela vai servir para me retornar exatamente o número da linha ou o número da coluna que eu quero, certo? Exemplo, qual é o valor procurado no número da linha? O valor procurado é justamente o valor que eu vou digitar aqui, ó, certo? Em qual matriz ele vai procurar? Nesse caso, pessoal, da função corresp, não precisa eu selecionar toda a matriz, basta eu selecionar a matriz onde está contido o nome que eu estou procurando, certo? O nome do supervisor vai estar aqui, beleza? O nome do supervisor vai estar aqui e a corresp vai contar até chegar ao nome, certo? Se eu, por exemplo, digitasse Andrea, ele ia contar 1, 2, 3. Chegou na Andrea, ele vai me retornar linha número 3, ok? Então, beleza. Disse aqui a matriz procurada. E o tipo de correspondência vai ser semelhante ao que a gente usou na PROC-V. Só que agora ele vai ser um pouco mais específico. Em vez de ser aproximado ou exato, ele vai ter 3 tipos de referências. Menor do que o valor que eu estou procurando, maior do que o valor que eu estou procurando, ou correspondência exata ao valor que eu estou procurando.
No nosso caso, novamente a gente vai utilizar a correspondência exata, que é representada pelo número zero, certo? Fechei a minha função corresp. Para que foi que serviu essa minha função corresp? Para eu retornar o número da linha que eu estou procurando, beleza? Chegou a hora de eu informar o número da coluna. Eu disse aqui que vai procurar por determinado supervisor. Só que eu tenho que agora informar que a função índice vai me retornar esta coluna aqui, ó, certo? Então como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar a corresp de novo. Só que agora vai ser referente à coluna, certo? O valor procurado, o valor que eu estou procurando é justamente o valor da coluna de região, certo? O valor desta coluna aqui de região. Aonde é que eu vou procurar a região? Vai ser nessa linha aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque ele vai procurar este valor nesta matriz. Como é que a função vai funcionar? Vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, isso daqui é região. Então, a região está no índice 5, da coluna 5, ok? A gente fez isso na mão, ou melhor, a gente fez isso de cabeça quando a gente fez isso na função PROC-V. Agora a gente está fazendo de forma automática. Selecionei aqui meu intervalo, vou dizer qual é o tipo de correspondência. Novamente vou usar a correspondência exata. Acabei de informar, usando a função corresp, eu informei o número da linha e também informei o número da coluna, o índice da linha e o índice da coluna. Depois que eu informei o índice da linha e da coluna, basta eu fechar a função índice e de novo ela vai me retornar aí resultado não disponível, né? Valor não disponível. Por que está zerado? Esse tipo de erro a gente pode tratar cercando a nossa função com uma função se erro, ok? Probleminha para outros episódios aí. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar com esse erro mesmo e a gente vai pesquisar aí por algum supervisor. Vou utilizar o mesmo supervisor lá de cima, ó, para a gente ver se está batendo, né? Vou utilizar o supervisor Carlos. Ele vai me retornar de novo a região 6. Se eu pesquisasse, por exemplo, o supervisor Ademir, ele me retornaria região 1. De fato, aqui é região 1, a região do Ademir, certo? Então, o que foi que eu fiz? Da mesma forma como eu solucionei o problema usando a PROC-V, a gente também conseguiu solucionar o mesmo problema usando função corresp e índice, ok?